do Senhor Jesus, meu nome é Jair Lopes e eu quero te convidar para juntos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Posso ter a sua atenção por alguns minutos? Pois bem, nossa aula hoje é a nossa aula de número 9. Estamos estudando a revista Tempo de Conquistas, uma revista da editora CPAD, e hoje nós temos um tema bem sugestivo. Eu quero te convidar a assistir essa aula, e se você perdeu alguma das outras aulas, entre no nosso canal, assista as outras aulas para você ficar inteirado do assunto. Até aqui tem sido bênção para as nossas vidas. Esse trimestre nós estamos falando a respeito do livro de Josué, as conquistas que o povo de Israel teve com Josué. Bem verdade é que junto com as suas conquistas tiveram perdas. Em alguns momentos Josué errou, assim como muitas das vezes nós erramos. Porque nem toda guerra, nem tudo aquilo que nós enfrentamos, nós conseguimos vencer. Às vezes, por algumas situações ou por outras, acabamos perdendo uma batalha. Mas bem verdade é que uma vez que nós buscamos ao Senhor, uma vez que nós reconhecemos os nossos erros e voltamos ao Senhor, buscamos a direção do Senhor, nós alcançamos vitória. Eu sei que isso tem sido na sua vida, tem sido na minha vida, e eu acredito que na sua vida tem sido assim também. Muitas vezes a gente erra, porque às vezes a gente vai pela nossa própria força, pelo nosso próprio pensamento, assim como nós vimos na outra aula. Você se lembra quando Josué enfrentou os moradores de Ai? Você se lembra que Josué subestimou uma pequena cidade e acabou perdendo? Pois bem, no final eles tiveram vitória, mas só depois que buscaram ao Senhor. A aula de hoje, um tema bem sugestivo, diz que os gibeonitas enganam Josué. Eu, trazendo para um tema mais propício, diria assim, fazendo alianças erradas. A nossa base, ela se encontra lá em Josué capítulo 9, versículo do 1 ao 6 e ainda os versículos 15 e 16. Lendo assim, no capítulo 9 de Josué, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus e os amoreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E o que os moradores de Gibeão, ouvindo isso, o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e sobre o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Esse texto de hoje ele é bem sugestivo. Ele vai dizer que após a vitória de Israel sobre a cidade de Ai, os moradores ficam sabendo daquilo que o povo de Israel vinha causando na terra. Esse povo se reúne, o povo da além das montanhas, e da beirada do mar e também do Líbano. Eles se reúnem e resolvem enfrentar Josué, ou melhor, enfrentar Israel. Dentro desse povo vai se destacar os gibeonitas, e esse povo a gente vai ver na lição de hoje. O que os gibeonitas fizeram, o que eles proporam para não morrerem. Esse é o tema da lição de hoje. Os outros povos nós vamos ver na próxima aula, mas hoje a questão é os gibeonitas. Você já se deparou com uma situação que você diria: eu acho que eu fiz coisa errada, eu não deveria ter feito isso. Agora já não tem como mais voltar atrás. Já foi surpreendido com uma situação dessa? Já se deparou com uma situação como essa? A nossa síntese vai dizer assim: precisamos estar vigilante
quanto a aqueles que com artifícios mentirosos tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Verdade é que o inimigo nos dias atuais sempre foi assim. Ele sempre tenta de várias maneiras fazer com que paramos, desanimamos, tenta abalar a nossa fé. Mas precisamos estar atentos, ser sóbrios e vigiai, porque o diabo, ele anda como adversário buscando a quem possa tragar. Eu queria, antes de começar essa aula, de entrarmos nos assuntos, eu queria deixar um dito que se diz que o sábio ele aprende com os erros dos outros. O inteligente, ele aprende após ter caído uma vez. Mas o tolo é aquele que erra e nunca aprende. Qual classe você pertence? Você é sábio? É inteligente? Ou é tolo? Às vezes a gente fica insistindo em coisas que não vão dar certo. A gente acaba se tornando tolo. A melhor coisa é sermos sábios, olharmos para os erros dos outros, onde as pessoas caíram, e servirmos de instrução para que a gente não caia. Se nós olharmos o primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ver que o povo, os moradores daquela região se reuniram contra Josué. E por quê? Porque Israel estava crescendo. Eles foram movidos de quê? De inveja. Se tem uma coisa que domina, que existe no mundo desde o princípio, ela é a chamada inveja. Entrando através de Caim, onde Caim mata Abel, e a gente entende que é por causa da inveja. Isso é uma coisa que predomina até os dias de hoje, o que muitas pessoas são levadas por inveja. Muitas das vezes tomam atitudes por não conseguirem fazer o que o outro faz, e às vezes, movidos de inveja, querem destruir aquilo que eles não conseguem fazer, ou seja, querem destruir outras pessoas por causa que ela não consegue ser igual. Mas precisamos entender que cada um tem a sua identidade, cada um Deus fez de um jeito, e naquilo que Deus te fez, da maneira como Deus te fez, naquilo que Deus fez em você ou para você, isso é original seu. Você não precisa imitar, copiar ou querer ser ninguém, é outro. Mas seja você mesmo, use, faça, pegue aquilo que Deus te deu e use, mas não precisa pegar aquilo que é do outro. Use as armas, as ferramentas que Deus te deu. Você é único. Pois bem, eles movidos de inveja, que se reuniram para enfrentar Josué. Algo interessante é que dentro desse povo vai aparecer os gibeonitas. Onde apareceu esse povo? Os gibeonitas, na verdade, eles estavam há 3 dias de viagem do acampamento onde Israel se encontrava. Então, o que eles fizeram? Eles viram que Israel tinha destruído a grande Jericó. Viram também que tinha destruído a cidade de Ai. Logo seriam a vez deles. O que eles fizeram? Se vestiram com roupas humildes. Colocaram roupas bem velhas, dando a aparência de pobres, de viajantes de longe. E chegaram até Josué. E Josué olha a aparência deles e sente pena, teve dó. E como eles se disseram que moravam distante e que queriam fazer uma aliança com Josué, porque eles tinham pouca força para que o exército de Israel não os destruísse. Josué, sem consultar a Deus, toma conselho com os príncipes dali de Israel e eles acham por bem mantê-los vivos. Josué jura diante do Senhor que não iria destruí-los. Pois bem, feito esta aliança, eles foram embora. 3 dias depois, Josué, juntamente com o exército de Israel, se depara com a cidade dos gibeonitas. E o que vai acontecer?
eles descobrem que haviam feito uma aliança errada. Ou seja, eles foram enganados, porque os moradores se diziam morar distantes, mas estavam bem à frente de Josué. E Josué, por causa da sua palavra, da aliança que havia feito, não o pôde destruir. Algo interessante, se nós olharmos para a Bíblia, Gênesis capítulo de número 3, no versículo 17, ele vai tratar do caso onde Eva é iludida pela serpente. Ou seja, não deu crédito na palavra do Senhor. E ela foi iludida. Deus havia dito, olha, não comerás. Mas ela achou bonito, foi impressionada pela serpente e acabou comendo. Não deu crédito à palavra, se deixou ir pela ilusão. Observando ainda, Juízes capítulo de número 16, versículo do 4 ao 21, vai falar que Sansão ele é iludido por Dalila. E quando ele é iludido por Dalila, ele conta os seus segredos. Dando ouvido ou contando seus segredos com alguém que era estrangeiro. Alguém que ele não deveria estar junto. Desprezando a palavra do Senhor. Outro caso interessante, 1 Reis capítulo 13, versículo do 1 ao 24, vai falar de um profeta que Deus disse para ele, ó, vai até a cidade, profetiza contra o altar e quando sair, não volte pelo mesmo caminho, não coma na cidade, profetiza e vai embora. O profeta fez tudo o que Deus mandou. Quando estava indo embora no caminho, se encontra com um outro profeta mais velho, que diz que Deus havia falado com ele também. Ouvindo essa voz, ele volta e come na cidade ou na casa do homem. Ele errou, porque Deus havia falado uma coisa. O outro profeta disse outra. E esse homem morreu no caminho. Quantas pessoas têm sido iludidas por aparências, têm desprezado a palavra do Senhor? Quantas pessoas acabam errando por falta de vigilância? Às vezes por falta de não consultar ao Senhor. Nós poderíamos falar vários outros casos. Poderíamos dizer que Samuel quase errou se Deus não houvesse intervido. Poderíamos ainda lembrar de Josafá, que também errou, pois fez aliança com Acabe quando Deus não havia mandado e quase morreu. Talvez você conheça, talvez você já até tenha tido essa experiência. Fez aliança com pessoa que não deveria ter feito. Ou entrou em coisas que não deveria ter entrado, sem consultar ao Senhor. Faltou buscar a Deus. O maior erro de Josué nessa situação foi não buscar ao Senhor. E uma vez que ele havia jurado, ele não poderia jogar o nome do Senhor em vão, porque ele jurou em nome do Senhor. Às vezes as pessoas entram em situações dizendo, não tem problema, não dá nada. E quando vê, depois para sair não tem mais jeito. Está amarrado em coisas, em situações que não dá para desfazer. Então, cuidado. Cuidado com quem você faz alianças. Cuidado com quem você faz acordos. Cuidado em problemas, em situações que você entra. Para que depois você não sofra o agravo. Existem acordos feitos hoje que nós vamos sofrer amanhã. Existem alianças feitas hoje que elas vão ser descobertas amanhã, e quando você descobrir a realidade dela, aí fica difícil para retornar. Todos esses exemplos que nós demos, eles desprezaram a palavra de Deus. Josué acabou errando por não consultar, esqueceu de consultar a Deus. E é triste a quantidade de pessoas sofrendo porque não deram crédito para a palavra. Hoje nós vemos muitos jovens
chegam na fase de faculdade e acabam deixando aquilo que um dia serviram, deixando os princípios da palavra, se amarrando em coisas por causa de amigos, por causa de situações, para não ficar, vamos dizer, mal visto entre o grupo. Ah, mas o que vão falar de mim? Vão dizer que eu sou quadrado? Ah, não, vão dizer que eu sou diferente. Para não ouvir isso e para não ser diferente dos outros, você acaba entrando e fazendo aliança com amigos, se envolvendo com pessoas que talvez você não deveria se envolver. E quando você vai ver, o estrago é grande. Tem coisas que acabam não tendo como voltar para trás. Mas graças a Deus, que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Se nós observarmos o texto, e voltando para o texto no qual nós estamos estudando, Josué havia dado uma palavra, correto? E ele não poderia voltar atrás na sua palavra. O que acontece? Quando ele descobre que fora enganado, Josué já não pode destruir os gibeonitas. E quando ele chega, ele vai fazer um acordo. Qual era o acordo? Vocês serão nossos escravos. E o povo queria colocar os gibeonitas como escravos, porque eles tinham que trabalhar para todo mundo. Mas Josué, buscando a orientação de Deus, falando com Deus, e agora Josué acorda e fala com Deus, Deus vai dizer, olha, coloca eles para servir ao templo. Eles vão ser rachadores de lenha, vão prestar serviço ao templo. A vida deles foram poupadas. Se nós observarmos, se você for aprofundar, eu te convido a aprofundar nesse texto com mais ênfase, Deus vai tornar a maldição em bênção. E eu abro um parênteses aqui. Por que é que eles enganaram Josué? Porque na verdade eles ficaram com medo da morte e sabiam que seriam dizimados da face da terra. Todavia, disfarçaram, usaram de engano para com Josué e acabaram sendo poupados. Eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas das vezes as pessoas querem agir assim, se servir, fazerem de coitados. Mas cuidado com essas situações. Cuidado para não se embaraçar. Os gibeonitas, eles foram poupados, mas a vida toda foram colocados como servos, como escravos. Deus transformou realmente a bênção em maldição, porque Deus viu o estado deles. Talvez, eu quero abrir um parênteses aqui, talvez você tenha por alguma situação entrado numa aliança, envolvido em algum problema que você não deveria ter envolvido. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O Senhor, Ele sabe quando transformar bênção em maldição. A misericórdia do Senhor alcança a todos, desde que haja arrependimento. Amém? E partindo para o final, anos depois, se nós olharmos em 2 Samuel, capítulo 21, Samuel vai quebrar essa aliança. A Bíblia vai nos dizer que Samuel vai pegar e vai lutar contra os gibeonitas. No reinado de Davi, Israel vai sofrer, vai vir fome contra Israel por causa de descumprir um acordo. Algo interessante é que se você deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. Vivemos em um dia onde as pessoas falam, desfalam, dizem que não falou, como se a palavra não valesse nada. Falam hoje, amanhã dizem que já não disseram nada. Cuidado. Valorize a tua palavra. Nesse tempo aqui, onde Josué disse, e não precisava de assinar nada, a palavra era o suficiente. E como verdadeiro crente, como verdadeiro filho de Deus, a tua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Faça valer a sua palavra. Fazendo um relato e concluindo essa lição, nós falamos aqui hoje sobre o que aconteceu na aliança de Josué com os gibeonitas, mas o que fazer para não cair nisso? Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, vai dizer para a gente, vigiai,
Às vezes a gente ora muito, ora bem, mas esquece de vigiar. Aprenda, o segredo está na vigilância. Vigie para não cair em tentação. Vigie para não fazer aliança com quem está usando de engano. Quando nós oramos, a oração traz a revelação, mas a vigilância traz o discernimento. E eu concluo com uma historinha só para abrir a sua mente. Para você que é jovem, entenda isso. Uma certa moça, e essa história é real, uma certa moça, ela tinha 2 pretendentes e ela foi orar ao Senhor porque ela queria casar. E em um sonho Deus mostrou algo para ela. Deus mostrou para ela um cobertor chique, de luxo, e uma mantinha velha. Ela olhou e ela disse, não, eu quero aquele cobertor chique, bonito, não quero aquela mantinha. Mas Deus, no sonho, o anjo vinha e entregava a mantinha na mão dela. Ela, entendendo o sonho, olhou e entendeu o pretendente que Deus estava dando para ela. Ela tinha 2 escolhas, um rapaz bem-sucedido e tinha um rapaz crente, pobre. Mas Deus, em sonho, Deus estava mostrando esse rapaz para ela. Ela escolheu esse rapaz que Deus havia mostrado. Casou-se, viveu a vida toda com ele e Deus honrou aquilo que Deus havia mostrado para ela. Ministerialmente foram bem-sucedidos e cumpriram o propósito que é determinado por Deus. Enquanto aquela cobertor, que ela sabia de quem Deus estava falando, com o passar do tempo se desviou da igreja e seguiu outros caminhos que não eram do Senhor. Portanto, esteja atento à voz de Deus. Aprenda a obedecer à voz de Deus. Vigie. Cuidado com as alianças erradas. E assim eu agradeço esse rico momento que passamos junto. Assim eu agradeço por ter você comigo nesses momentos. Que Deus te abençoe, tá? E assim oramos, contando com você nas nossas próximas aulas. Deus abençoe. Compartilhe, divulgue. Tem sido bênção para você? Então, divida aí essa bênção com pessoas. Deus abençoe. Soberano e Altíssimo Deus, eu te louvo, papai, porque o Senhor tem sido nas nossas vidas. Papai querido, o Senhor é rico em misericórdia, Pai. Que aquelas alianças que foram feitas, Pai, no meio do caminho, Senhor Deus. Pai, tem amarrado pessoas e tem segurado pessoas em coisas que não te agradam, que a tua misericórdia possa alcançar, papai. Senhor, abre os olhos espirituais, papai, para que aqueles que têm ouvido essa palavra, Senhor Deus, possam, papai, Pai, se desprender, ó Deus, de velhas alianças, de alianças erradas, Pai, estar ligado em Ti, meu Deus. Que eles possam, papai, viver, meu Pai, a Tua vontade dentro do Teu querer. Assim eu oro e te agradeço. Abençoa a todos quanto ouvirem, papai, no nome santo do Senhor Jesus.